Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do podcast do IPEG, o Instituto Paulista de Excelência da Gestão. O IPEG é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2001, que promove a excelência na gestão e o desenvolvimento sustentável de organizações públicas e privadas que atuam no estado de São Paulo. Com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no fortalecimento da competitividade dentro do país, o Instituto contribui diretamente para a evolução da gestão em diversas frentes, como em mentoria, capacitação e reconhecimento de boas práticas. Nesse episódio, conto com a presença de diretores voluntários que fazem parte da gestão do IPEG. Carlos Schauf, fundador e vice-presidente do IPEG, Emerson Furlaneto, diretor técnico do IPEG, e Rogério Parente, diretor de marketing do IPEG. Hoje, nós vamos conversar sobre o PPQG, o MIG e seus cases. Eu sou Isabela Pascucci, me acompanhe em mais um episódio. Hoje o nosso episódio será sobre prêmio e cases. Sejam bem-vindos, Emerson, Schauf, Rogério. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o PPQG. Muito bem, o PPQG, Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão, ele é um reconhecimento que o IPEG concede às empresas que atuam em São Paulo de alguma forma, né? E que tenham bons exemplos de gestão. Então nós temos dentro desse prêmio duas modalidades. Uma modalidade que é as melhores em gestão de São Paulo, né? Onde a gente pode dar esse prêmio para as empresas que atuam aqui e que têm uma boa gestão e que queiram mostrar para si mesmo e para o mercado que podem confiar nelas, né? Que elas são bem gerenciadas. Esse modelo utiliza os critérios do PPQG, do MEGUIA, do modelo MEGUIA, que nós falamos no episódio anterior. E esse modelo faz uns questionamentos, a empresa vai respondendo esses questionamentos num documento, e esse documento é analisado por uma banca examinadora voluntária. Esses dados são analisados meticulosamente, uma visita é feita na empresa para verificar se aqueles depoimentos podem ser aperfeiçoados, podem ser melhorados. Então, com base na avaliação da banca examinadora, na pontuação alcançada, um painel de juízes escolhem, sem conhecer as candidatas, sem mencionar os nomes delas, a gente não revela os nomes, eles escolhem as melhores colocadas para se conceder os prêmios, os reconhecimentos, né? Esse é as melhores de gestão em São Paulo. A segunda modalidade é a modalidade de cases, que você mencionou, a gente chama de mérito da inovação em gestão. Então, se a organização tiver algum processo gerencial interessante, inovador, que esteja dando resultados, seja de qualquer natureza a gestão, ela pode escrever um pequeno paper, né, e candidatar-se à categoria cases. Então, dessa maneira, nós conseguimos capturar boas práticas para o nosso seminário de benchmarking. Nós fazemos um seminário, esses cases são apresentados pelas candidatas e os juízes testemunham a apresentação desses cases, fazem uma avaliação do paper antes e presencialmente fazem uma avaliação dos cases, e em função da pontuação que é dada pelos juízes para esses cases, também são selecionados os finalistas e vencedores. Então, a empresa que candidata um case de algum tema, né? Nós temos vários temas que nós sugerimos no nosso modelo, né? Como, por exemplo, o uso da inteligência artificial na gestão de pessoas, gestão de fornecimento, nós temos gestão financeira, gestão econômico-financeira. Então, a candidata explica a sua boa prática, né? E essa boa prática pode ser reconhecida. E assim, com esse seminário, nós podemos, com os convidados que assistem, o seminário é aberto à participação das pessoas, eles podem aprender sobre gestão na prática, né? Uhum. Então, não é uma teoria de livros, é uma prática de empresas que atuam em São Paulo, estão utilizando para
a sua gestão interna. Então, se a empresa tiver dificuldade, mas eu não estou preparado para responder aquele questionário da primeira modalidade. Mas eu tenho um pequeno case, uma ilha de excelência aqui dentro da empresa, ele pode candidatar o case dele naquela modalidade de cases. Que legal. E como que rola essa candidatura? Como que as empresas se aplicam para o PPQG? A qualquer tempo, né, no site do IPEG, a empresa baixa o formulário e aí faz a sua candidatura. Nós, do Instituto, nós avaliamos. Se a gente entender que é necessário mudar o tema, muitas empresas colocam um tema, escolhem um tema e a gente vê se aquele tema é adequado ou não. Uhum. Uma vez validado isso, a gente devolve isso para a empresa e a empresa, sim, desenvolve no formulário mais completo. Esse é o processo de inscrição, né, para uma organização, né, ou para um profissional ali escrever o seu case. Então, complementando, quando a candidata a gente faz essa verificação de elegibilidade, é porque nós só aceitamos cases de gestão. Nós não aceitamos cases de produtos. Uhum. Eu quero candidatar o meu produto. Não é isso. É cases de gestão empresarial. Então, e também algumas vezes a candidata escolhe um tema, mas ela se enquadra melhor em um outro. Porque nós temos vários temas. Então, fica mais vantajoso para ela se candidatar num tema mais adequado para o que ela descreveu no abstract, né, naquele resumo que ela deu. E mais tarde, na sequência, quando ela fizer o paper, escrever o paper e enviar, já está na categoria correta, no tema correto. Legal, então deu para entender que alguns dos parâmetros para a empresa poder se inscrever é ter uma pontinha em São Paulo e ser sobre gestão. Isso Quais aí. são os outros parâmetros? É só isso? Só isso. Só isso. Perfeito, Simples assim. Perfeito, muito legal. Então, passada essa inscrição, como que funciona o speech de apresentação dos projetos? Então, existe um dia que é marcado, aquelas que foram selecionadas como válidas, né, estão dentro dos parâmetros já comentados aqui pelo Schalf e pelo Emerson, é um dia onde eles vão apresentar, não só para os juízes, mas para o público em geral. E esse é o momento de benchmark, que é uma oportunidade dele mostrar o que ele tem de valor, né, o que ele fez de valor, não só para o juiz, mas também para quem tiver outras que estejam concorrendo, mostrando qual foi a prática que ele trouxe, o que melhorou na organização dele, o que ele trouxe. Então é um dia bastante interessante, porque surgem dali, muitas vezes, insights para as outras organizações de coisas no processo gerencial que eles não pensaram, que eles não imaginaram, que eles não viram. Então, os temas, como o Schalf e o Emerson falou, nós temos vários temas, passa por o Office Manager, passa por engenharia sustentável, passa pela gestão avançada, IA, pessoas, SG, vendas, né? Então são ao total 14 temas. 13. E esses temas, cada organização, um departamento pode se inscrever, uma área inteira pode se inscrever, uma empresa como um todo pode se inscrever. E o mais importante ali é que eles estão levando as práticas dele, estão colocando, eles tem coisas boas e às vezes fica escondido. Então, nesse momento do benchmark, ele consegue expor para o mundo e dizer, por isso é que eu sou bom, por isso que a minha gestão é boa, porque eu faço isso. Eles acabam elevando, de certa forma, o nível da gestão, né, em São Paulo, porque uma vez feito o prêmio esse ano com um nível, no ano seguinte, quem está concorrendo quer levar algo melhor. Sim. Né, que levar algo num nível maior. Então, eu acho que é um valor muito grande que o prêmio traz. O que nós queremos nesse seminário de benchmark, esse é o nome oficial desse Perfeito. dia onde que as candidatas apresentam, né, os seus cases, é tornar aquele dia uma oportunidade de aprendizado muito rápido, de trocas de informações.
E, por exemplo, nós privilegiamos tanto esse seminário de benchmark que no processo de pontuação, né, ele leva uma nota de 70% de peso. O peso é de 70%. Parece um pouco estranho, porque você apresenta lá, você faz a sua candidatura, elegibilidade, apresenta e você manda o teu material. Isso só tem um peso de 30%, porque o que nós queremos no Instituto Paulista é fazer a promoção do benchmark. Tá. Que as empresas possam ouvir boas práticas de gestão e fazer esse compartilhamento. Por isso que a gente põe um peso de 70% na nota. Tá. E aí, nesse 70%, são diversos fatores, e um dos fatores que depois que tem uma redução é a questão da sua eficiência da gestão do tempo nesse pitch. Normalmente você tem aí 12 minutos para fazer a sua apresentação. E se você ultrapassa esse tempo, né, você vai sendo demeritado em alguns pontos no final. Por que nós fazemos isso? Para justamente a gente dar oportunidade para que nesse dia seja um dia muito rico em quantidade e qualidade nas suas apresentações. Esse é um momento que eu convido a todos, né, que estão assistindo esse podcast a virem. A presença é gratuita. Você pode vir e assistir. Venham, né, para experimentar esse momento, que é um momento muito interessante de aprendizado organizacional. Perfeito. E eu queria que vocês me relembrassem, a gente tocou nesse ponto no primeiro episódio, quais são as pontuações ali? Tem de 150, 500, 1.000? Bem, no caso dos cases, é uma régua de 100%. Então, tem lá, são algumas perguntas, né, do paper, que são perguntadas para a candidata apresentar. Ela relata isso num paper. Uma empresa que tem uma boa prática, ela descreve ainda com a ajuda da inteligência artificial, ela pode usar para ajudar a escrever o case dela, vai gastar umas 2 horas para escrever, 3 horas no máximo. Né? Além do ganho, né, adicionar que além do ganho que é você poder, o ganho, vamos dizer assim, o ganho de sustentabilidade, de você contribuir para a sociedade com as suas boas práticas, para a sociedade se desenvolver, você também tem o seu ganho de imagem. Né? Você ganha imagem. E também é um reconhecimento para as próprias pessoas das empresas, né? Quer dizer, é um reconhecimento para a tua equipe, que você está sendo reconhecido externamente por um prêmio oficial do Estado de São Paulo, instituído pelo governador. Então, é uma deferência, né? Você ter uma boa prática. Vamos imaginar, eu tenho uma área de recursos humanos que tem um sistema de avaliação muito bacana, inovador, e esse é apresentado o case. Para a equipe de RH é muito bacana ser reconhecido por um prêmio independente, não é? Sim. Então tem esse ganho da mobilização, da troca com outras empresas, do aprendizado, como o Emerson destacou, de eu poder enxergar o que outros estão fazendo. Então é um momento bacana. Então eu diria que a pontuação importa menos. Tá? A pontuação importa menos. Na outra modalidade, a modalidade As Melhores de Gestão em São Paulo, é um critério de 1.000 pontos que pode estar fragmentado para 500, para 250 e para 125. Então, se você está começando a sua jornada, não vai pegar as perguntas do 1.000, você vai ficar frustrado. Então, você escolhe o que você quer sentir, a dor que você quer sentir. Você quer começa do 125 e tenta responder. Se você está bem, já vai para os 250. Você acha que está gabaritando? Vai para o 500. Então, você pode escolher o modelo que mais você está preparado para responder. Tá? Porque o sistema de pontuação tem um sistema de pontuação muito inteligente, tá? E muito preciso para que a inteligência artificial possa pontuar. Quando o examinador usa a inteligência artificial, né? Ele é muito preciso. Ele não é subjetivo, ele é objetivo. Então, ele consegue ter uma graduação de tal forma que uma candidata de 125 pontos,
ela com alguma coisa ela já tira a nota 10. Entendeu? Ela não precisa estar lá preenchendo todos os requisitos. Se ela tiver alguma coisinha, ela já ganha a nota 10. Não pode ter nada, não responder nada, tem que ter alguma coisa. Sim. Então, são 6 fatores de avaliação e são graduados de acordo com o nível. Então, uma candidata, obviamente, que está indo no 1.000 pontos, para ela ter 100% dos pontos naquela questão, ela tem que responder tudo. Tá? Mas por uma de 500, tu precisa responder tudo. Então já dá nota 10 para ela. Então, ele é um modelo de maturidade. Né? Então, a gente não se frustra, porque mesmo que você não conseguiu responder tudo, você tem uma boa pontuação lá naquele nível mais baixo. Então você pode até gabarita lá, né? Se você quiser. Você entendeu? É assim que funciona. Então, esse caso do modelo dos critérios que você avalia a empresa inteira, é um paper maior, né? Um paper lá de 25, 30 páginas que você tem que escrever. Esse paper é avaliado também por uma banca examinadora independente, que foi explicado no primeiro episódio, e essa banca examinadora entrega para os juízes a pontuação e o juiz escolhe no escuro, sem conhecer a empresa, quais são as melhores colocadas. E recebem o grande prêmio. O grande prêmio não é o troféu. O grande prêmio é o relatório de avaliação, porque a banca examinadora, ganha ou não ganha o prêmio, ela entrega um relatório e fala, aqui são os seus principais gaps. Entendeu? Então, uma candidatura ao PPQG é uma submissão de um relatório de administração onde uma banca independente que não tem compromisso com, né, só tem compromisso com a excelência, te dá o feedback, você entende os gaps. Então é um grande prêmio do processo, é você receber um relatório de avaliação, e não é de um consultor, é de um painel de examinadores, tá? Diverso, com vários olhares, né? E vão dar para você o ranking das suas onde que estão os seus gaps onde você está perdendo mais pontos, o que você tem que priorizar, o que você tem que fazer, entendeu? Então não é simplesmente um prêmio, né? É uma avaliação independente da qualidade da minha gestão. Olha, o prêmio, como o Chalf falou, é a cereja do bolo, né? Dentro do processo do prêmio, ele não, além do relatório que ele vai receber ao final, né, mostrando os gaps, ele tem que cumprir algumas coisas. Por exemplo, ele precisa passar por um treinamento, entender qual é o modelo. Ele precisa passar por um processo de treinamento de como se constrói um relatório da gestão. Como é que ele vai construir esse relatório? E também como examinar a empresa. Porque ele próprio vai entender como é que os examinadores vão examinar ele. Então, a participação do prêmio não é simplesmente você chegar lá e se jogar e dizer assim, olha, está aqui meu modelo de gestão, você vai me dar aí se eu estou bem, se eu estou mal. Não. Existe um ganho muito grande para aquela empresa que participa. Porque ele vai ter que fazer a jornada para chegar no processo de ser avaliado, de passar pela pontuação e tudo, para que ele seja reconhecido. Obviamente, no momento que ele é reconhecido, esse é um ganho, vamos dizer assim, emocional muito bom, né? Eu ganhei o prêmio, mas o maior ganho é o que a organização ganhou como um todo. O relatório, o aprendizado que eles fizeram durante essa jornada. Legal. E os juízes têm um papel extremamente fundamental. Queria saber se eles também podem usar IA. Muito boa pergunta. Sim, como eu disse no primeiro episódio, o modelo está preparado para ser utilizado com a inteligência artificial para fazer a avaliação. Ele não só tem requisitos de IA na gestão, para uma boa gestão, como também ele está preparado para que seja utilizada a inteligência artificial para fazer a avaliação. Então, o próprio questionário, o próprio caderno de perguntas, ele traz o prompt engineering ideal para que um avaliador faça a avaliação. Então, quando nós gastamos
alguns neurônios, né? Para que a inteligência artificial fosse limitada e não alucinasse. Então, o nosso sistema permite que uma inteligência artificial, a gente chama de Large Language Model, né? Um LLM, como, por exemplo, um GPT, um Copilot, um Perplexity, faça uma avaliação utilizando o prompt e ele vai dar as suas oportunidades para melhoria como se fosse um examinador. Nós fizemos estudos comparativos entre examinadores sêniores e o prompt. E daí eles respondem corretamente a pontuação. Então, nós estamos numa transição em que a nossa banca examinadora, né, à medida que eles vão se familiarizando com o uso da IA como ferramenta de apoio à avaliação, que eles estão se tornando os curadores da inteligência artificial, para verificar se a inteligência artificial está realmente encontrando as lacunas que devem ser apresentadas para a candidata, né? Porque, no fundo, a candidata quer o relatório dela para onde pode melhorar, né? Então, esse é assim que a gente está introduzindo. Perfeito. A CDC Studio Produtora esteve lá ano passado, tanto no PPQG quanto no MIG. Foi muito bonito, parabéns. Assistam, inclusive, a reportagem especial que a gente fez de cada um desses dias e quero saber dos planos para esse ano. Já está aí marcada as datas? Como que tá? Nós temos um cronograma, está disponível no site com todas as datas. Nós já temos o dia do evento, do seminário de benchmark, que vai ser em outubro, com todas as apresentações, todos estão convidados a participar, a viver esse momento, e a gente culmina nesse cronograma, que é o dia do reconhecimento, né? E para os méritos de inovação em gestão, os MIGs, os cases, uma coisa bacana que existe é o seguinte, né? Existe uma pontuação limite, onde são definidos quais são os finalistas, e é somente no evento que são divulgados os premiados, aqueles que tiveram notas relevantes naquele certame. Então, isso gera uma expectativa, né? Você esteve lá conosco no seminário do ano passado. Sim. A gana, a vontade deles apresentarem é tudo certinho. A banca de juízes ali na frente pontuando as suas notas. Elas trabalham. Elas trabalham muito e fazem o consenso. Depois eu faço a compilação desses resultados e apresento para a banca de juízes geral no final. Assim, olha, está de acordo com isso? Está de acordo. Então, ali são classificados, após uma nota de corte, os finalistas, né? E no dia do reconhecimento esse ano vai ser dia 26 de novembro. Né? Então, anotem a agenda aí, dia 26 de novembro, onde que a gente vai ter a cerimônia de premiação, onde que são divulgados os premiados, né, nos méritos de inovação de gestão, que são os cases, né, e também os premiados na primeira modalidade, que é o PPQG, nos diversos níveis, né, seja 125, 250, 500 ou 1.000 pontos. Um ponto importante que eu quero, para quem não conhece ainda o modelo do PPQG, né, em qualquer nível, perceba que quase a metade dessa pontuação, em qualquer nível que você esteja, ele é voltado para a apresentação dos resultados, mediante fatores de avaliação. Sim. O que nós temos no nosso modelo, inclusive, um dos 5 fatores é o potencial de alcance. No episódio anterior, nós falamos da ajuda, da adoção do modelo, né, do Mejia, para a sustentabilidade, a sustentação, a perenidade das organizações. Por quê? Porque o modelo, praticamente metade da pontuação, ele é voltado analisando os resultados. Inclusive com o fator de potencial de alcance, são os resultados mais relevantes, de acordo com as estratégias, de acordo com o seu negócio. Então o modelo, ele puxa. Né? A gente não está falando de algo etéreo, de só avaliar processos. A gente avalia relações de causa e efeito, né, que devem ser demonstradas no conjunto de resultados, seja para o cliente, para o fornecedor, para os colaboradores, para a sociedade, questão ambiental. Né? Então, é um modelo
que eu digo que faz a gente pensar bastante em gestão. Perfeito. No critério de resultados, vou comentar aqui uma coisa interessante que acontece. A gente nota muito as organizações, às vezes, com uma série de KPIs, né? E aparecem lá, às vezes, concorrendo 10, 20 KPIs para um determinado tema. Key Performance Indicator, Isso. indicadores de performance-chave. E aí, quando eles começam a passar pelo processo, cai a ficha de que uma boa parte daqueles indicadores não servem para nada para ele. Foram criados indicadores, que eu costumo chamar que são os indicadores da vaidade, que ele cria indicadores, basta um indicador para ele medir aquele critério dele, mas ele cria vários outros dentro de uma cultura de que eu tenho que mostrar que eu tenho resultado. O principal dele, ele está baixo, e os outros ele está muito bem na foto, né? E o modelo avalia e consegue mostrar para ele, dizer assim, cara, não adianta você me mostrar esses outros todos aqui, se esse aqui é o seu principal e esse está ruim. Ou nem apresenta, né? Entendeu? Então, dentro do próprio processo do MG, isso fica claro para ele. Não adianta sair criando um monte de indicador e isso e aquilo, né? O indicador ele precisa ter evolução, ele precisa ser comparável às vezes com o que está no mercado. Não adianta ser um indicador só meu, que eu tirei da cabeça. Então, esse tipo de coisa dentro do modelo de gestão é muito bem analisado e muito bem vamos dizer assim, detectado, né, dentro do processo de avaliação. E se ele tem evolução, né, muitas vezes um indicador está há 10 anos lá com 100%. Aí você diz assim, peraí, está há 10 anos com 100%, o que ele mostra? Né? O que ele está mostrando? Não está mostrando nada, entendeu? Será que o seu processo não mudou, não precisaria de um outro indicador? Então, ele começa a questionar tudo dentro do modelo, questiona o que é a organização. E esse questionamento é o que faz com que a empresa perceba as lacunas do que ela precisa fazer. Ela vai ver como ela vai crescer, como é que eu vou estrategicamente melhorar a minha avaliação. Né? Então, dentro desse modelo de 125 pontos, é uma jornada realmente que ele vai crescendo, vai ajudando ele a criar maturidade dentro da organização. Uhum. Legal. E para as empresas que querem atingir essa excelência na qualidade da gestão e estão aqui assistindo a gente, vamos discorrer sobre alguns cases que marcaram vocês aí nesses últimos anos. Olha, nós tivemos cases de empresas públicas que tiveram grandes ganhos de performance, né? Algumas delas, temos casos de empresas que se valorizaram muito e no seu IPO ou na sua venda, né? Tiveram um valor reconhecido, né? O valor foi bastante alto. Nós tivemos cases de empresas pequenas, muito pequenininhas, mas que tiveram grandes ganhos de produtividade, né? Nós temos todos os nomes das empresas publicados no nosso site. Lá nós temos ali as vencedoras dos últimos anos, né? E também os cases também são publicados, os cases que nós mencionamos aqui, que foram finalistas e vencedores, os cases na íntegra são publicados. Sim. Então você pode baixar, mas eu não pude ir no seminário. Você pode baixar o case e ler o que o juiz leu, né? E aprender um pouquinho às vezes você é do RH, baixa lá os cases de gestão de pessoas, né? Então os vários vencedores, os vários cases estão ali disponíveis. Perfeito. Um que me marcou muito foi o do Sou Cerrado. Você pode contar mais desse sucesso? Esse case foi um case de ESG. Nós inauguramos um tema no ano passado, o tema ESG, tá? Que a gente queria capturar no mercado
boas histórias para contar na gestão ESG. Né? E nós tivemos uma candidatura de um case de uma agência de comunicação que fez um programa em ESG voltado à preservação do cerrado. Ela percebeu, através de pesquisas que ela mesma promoveu para descobrir o conhecimento do brasileiro sobre o cerrado, e ficou evidente que, apesar do cerrado ser vítima de 67% dos incêndios florestais no Brasil, ninguém sabe o que é o cerrado e o risco que ele está correndo. Então, a agência fez um programa de ESG junto ao cerrado para aumentar o awareness do brasileiro sobre o cerrado. E, por exemplo, acender o Cristo Redentor no dia do Cerrado, o dia do Cerrado é dia 9 de setembro, né? 11 de setembro, e o dia 11 de setembro, então, acendeu também aqui o obelisco. Foi um case de uma agência que se propôs para... Isso chamou atenção, né? E chamou atenção que esse case, que foi vencedor da medalha do Mérito da Inovação de Gestão do IPPQG, também ganhou o prêmio Jatobá, que é o prêmio das agências de publicidade, de agências de comunicação. Então, isso mostra que os nossos critérios estão tão coerentes, né? Nós estamos premiando as empresas corretas, né? Então, é um exemplo prático de que é vale para qualquer tipo de perfil, não é só para a indústria ou para a indústria de serviços avançados, pode ser para uma agência de comunicação. Pegou lá o critério, escreveu o case, passou por todo esse processo de seletivo, né? Foi lá, enfrentou lá os juízes, apresentou. Então, qualquer um pode passar por isso aí, né? Então, é interessante que esse aspecto, por exemplo, da competitividade, quando você vai ver os cases, é claro que você está vendo a competitividade dos cases. Qual é o case ESG mais competitivo? Então, um dos fundamentos do modelo é a competitividade, como o Rogério falou. Nós cobramos das organizações informações comparativas para poder avaliar o nível de competitividade que a organização está alcançando. Assim, a avaliação da competitividade é um aspecto fundamental do modelo. Nós avaliamos quão competitivo e quão sustentável a empresa é. E se isso, como o Emerson falou, se tem potencial de continuar dessa forma. Então, a nossa forma de avaliar o modelo, a própria construção do modelo pelo núcleo técnico, também é inspirada em benchmarking. O núcleo técnico olha os prêmios internacionais mais relevantes. Então, os prêmios internacionais de excelência mais relevantes são visitados praticamente todos os anos para trazer coisas que a gente não viu ainda. Então, é claro que a gente analisa a competitividade do próprio modelo. Então, se o nosso modelo não é competitivo, ele não é atrativo. Então, nós temos um olhar também sobre os nossos concorrentes internacionais, e obviamente nacionais também. Temos benchmarking com alguns prêmios setoriais, né? Temos troca de conhecimento com prêmios setoriais, compartilhamos inclusive algumas coisas, como por exemplo sistema de pontuação, com prêmios setoriais, de maneira que a gente esteja alinhado ao contexto da excelência em gestão mundialmente. Então, a competitividade, ou seja, esse olhar, essa importância para a competitividade como sendo um mecanismo de selecionar os melhores, né? Seleciona os melhores, né? Isso está dentro do próprio modelo, na essência do modelo. Perfeito. Você trouxe bem, Isa, né, esse case, né? E é importante, foi a primeira vez que essa empresa de publicidade se candidatou. Né? Encantou quem estava presente, como que você lembrou, né? Desse modelo, os juízes também. E o que eu posso dizer é o seguinte, assim, quem apresentou não necessariamente conhecia todos os fundamentos, conhecia o prompt de avaliação, porque isso é uma incumbência dos juízes poderem captar, na medida que você faz o pitch, se está presente os fatores ou não. Então, foi uma forma diferente da apresentação do pitch, mas que a banca de juízes, e no mínimo nós temos sempre 3 juízes independentes, né, para fazer a avaliação, e eu que compilo essa média das notas, eu que acabo
sabendo, né, quem vai, quem não vai, depois a gente submete isso. Então não se preocupe, né, você que está interessado em participar do seminário, escrever o seu case, em conhecer com profundidade os fatores. Deixe isso, né, com os voluntários do IPEG. O importante é você trazer o seu case, né, compartilhar esse conhecimento para a sociedade, inspirar, né, como que esse case foi vencedor, não só do tema ESG. Nós premiamos cada um dos temas e depois tem uma premiação entre os temas. Sim. E esse foi, né, o Sou Cerrado, ele foi, né, o grande vencedor da noite, né, de premiação. Perfeito. E antes da gente finalizar esse nosso episódio, eu quero puxar aqui um momento memória para saber qual que foi o momento mais marcante até hoje, ou algum momento que vocês lembram aqui na hora, de vocês dentro do IPEG. Se quiser começar, mas pode ser eles também. Nossa, eleger um momento do IPEG. A primeira vez que eu fiz uma avaliação. Legal. Quando eu fui voluntário, foi uma honra eu ter sido escolhido para fazer parte de uma banca e poder vivenciar, enquanto voluntário, um processo de avaliação do PPQG. De entrar numa empresa, a empresa abrir literalmente as suas portas físicas e gerenciais para que eu pudesse ouvir tudo de bom que aquela organização teve. Isso para mim foi muito marcante no sentido profissional, no sentido pessoal, de olhar que tem pessoas que se preocupam com a excelência. Então, a primeira que sempre fica, né? Sim. Sim. Então, a primeira vez que eu fui avaliador voluntário, né, do IPEG, para mim foi uma grande honra e uma experiência que eu levo, né, para a minha vida profissional. Legal. Eu acho que a minha foi ver uma empresa que eu avaliei o ano anterior e no ano seguinte, eu, olhando os relatórios finais dela, como parte já da equipe do IPEG, olhando os relatórios finais da avaliação do ano anterior, o quanto ela cresceu, o quanto nós conseguimos provocar ela de um ano para o outro para fazer o crescimento dela. Uhum. Então eu acho que isso para mim foi marcante, que você consegue se sentir parte daquele processo em que fez que uma empresa saísse de um patamar de maturidade e fosse chegar num outro patamar muito, muito maior. Muito legal. É interessante você ter colocado isso, Rogério, porque lá no início do IPEG, lá em 2001, o IPEG era uma startup também. Era uma ONG startup, com pouca gente, entusiasmada, né? Acreditando na sua missão, né? Nos seus propósitos. E naquele momento startup, todos faziam tudo. Tá? Então, os primeiros exames, as primeiras avaliações, a gente tinha como toda a diretoria voluntária, além de ser diretor, também era examinador. Também era banca examinadora, era gerente de comunicação, gerente de planejamento, era tudo, né? E além de complementado com examinadores que a gente captava e treinava, né? Os nossos examinadores, eles tão treinados todos os anos nos novos critérios, porque está mudando todo ano, então todo ano tem que criar, né? Tem que fazer a educação. Então, naquela época, e eu avaliei uma organização e naquela época o nosso modelo ainda era de 250 pontos. Eu me lembro, o nosso primeiro modelinho era de 250 pontos. E a empresa foi muito mal. Né? A empresa detinha já uma certificação de qualidade, né, de gestão da qualidade, que muitos de vocês conhecem, que estão me ouvindo, que é a ISO 9001.
Tá? A ISO 9000 era uma certificação muito popular, ainda é, né? É uma certificação de gestão da qualidade, mas não de qualidade da gestão. Tá? E a candidata tinha muito orgulho de ter seu certificado de gestão da qualidade e se candidatou. Mas a gente já tinha feito estudos dentro do IPEG, que nós também temos especialistas em gestão da qualidade, e uma empresa com gestão da qualidade consegue fazer aí uns 80 pontos dos 250. Mas ela tinha tanto orgulho do seu certificado de gestão da qualidade, o que eu reconheço que é realmente uma lisonja você ser certificado, mas você deixa muitas coisas de fora, como o planejamento estratégico, como a parte de gestão da cultura, a questão da inovação, né? Então a ISO 9000 não pega essa parte. Então, e também não pede resultados. A ISO 9000 não vê, como o Emerson falou, metade dos pontos vem dos resultados, mas a ISO 9000 não cobra nada. Então, obviamente, a pontuação máxima que uma empresa certificada consegue é nessa faixa. Então, ela ficou muito frustrada. E eu pensei, puxa, nós demos um relatório de feedback, né? Eu era o examinador sênior, e a empresa ficou chateada de não ter nem sido finalista, nem ganhado, né? Subido lá. E no ano seguinte ela voltou e já foi finalista. Então, aquilo lá foi um divisor. Foi, olha, então nós conseguimos o nosso propósito provocar uma mudança, né? Um olhar para cima, porque se você tem uma certificação, seja uma certificação ambiental, uma certificação de qualidade, da gestão da qualidade, você não deve se acomodar nela, tá? Ficar confortável. Não, agora eu estou confortável. Você tem coisas mais difíceis a serem alcançadas, né? E que vão te dar o diferencial competitivo. Então, eu fiquei muito feliz. Esse é um momento marcante. Um outro momento marcante para mim, já como na direção do Instituto, foi quando nós lançamos o nosso 4 em 1. Nós desgarramos totalmente dos modelos em que a gente estava que tinham o DNA do modelo americano, né? Nós tínhamos um DNA de modelo americano nos prêmios do Brasil e nós fazíamos parte de uma rede de qualidade e produtividade que compartilhávamos o mesmo DNA do modelo que vem importado dos americanos, né? E que passam por institutos brasileiros aí, né? De vários estados nacionais. Então, quando nós desgarramos, nós tivemos a coragem de falar, olha, nós precisamos virar a chave do modelo. O nosso modelo, reduzimos de 167 para cerca de 70 processos gerenciais críticos, né? E tivemos um 4 em 1, ou seja, em vez de fazer, a gente tinha, para você ter uma ideia, Isa, nós tínhamos 4 cadernos, um para 125, um para 205. Nós fizemos um caderninho em que como um caderno está dentro do outro, um modelo está dentro do outro. Então nós inventamos ali o 4 em 1. E depois nós tivemos, foi muito sucesso, porque você pega uma publicação e lê o seu nível, mas ao mesmo tempo você já está vendo o que tem lá na frente. Sim. Então não é que você tem que pegar um outro livro e estudar, que nem você estuda cálculo 1 e cálculo 2. Né? Tá tudo dentro. Então você já estuda um modelo e já vai vendo o que o 500 precisa, o que o 200, e já vai olhando para frente. Então você já pode, vamos assim, se inspirar a colocar mais melhorias no seu, mais tempero no seu feijão gerencial. Então, eu acho que para nós, no IPEG, assim como gestor, já com outra posição, eu acho que esse foi um divisor de águas. Foi um grande ganho que nós tivemos. Ficou mais simples para treinar, mais simples para mostrar para as empresas, ficou mais palatável para quem entra, né? Dá uma visibilidade maior. Quer dizer, foi um grande ganho que nós tivemos. Esse foi um modelo marcante para mim. Sensacional, que venham mais momentos marcantes e mais inovações. Vamos deixar as redes sociais, por favor, seu LinkedIn. Meu LinkedIn é Emerson Furlaneto. Pode colocar lá. Carlos_Schauff, SCHAUFF. Rogério_Parente. Perfeito, eu sou Isabela Pascucci, jornalista, apresentadora. Esse foi mais um episódio do podcast IPEG. Se você não assistiu o anterior, corre aqui, tá o linkzinho. E sigam o IPEG nas redes sociais, acesse o site ipeg.org e até a próxima. Tchau, tchau.